tida como um fenômeno psicossocial e responsável por fazer com que um grupo de pessoas, ou até mesmo comunidades inteiras, experimentem sintomas emocionais e físicos similares. A histeria coletiva é causada muitas vezes por uma origem psicogênica, onde diversas pessoas apresentam sintomas e delírios coletivos, sem nenhuma causa física aparente. A história está repleta de episódios envolvendo esse estranho evento, desde os tempos mais antigos até os atuais. Hoje, veremos alguns dos casos mais bizarros envolvendo histeria coletiva e os efeitos causados por esses incidentes. Febre de risos em Tanganica. Esse foi um surto de histeria muito estranho que aconteceu na região da atual Tanzânia. Em 1962, 3 meninas de uma escola primária iniciaram um ataque de risos incontroláveis que rapidamente se tornou um surto que se alastrou para toda a escola. Das 159 alunas, 95 foram afetadas pela histeria. Isso forçou a escola a fechar as portas, já que era impossível manter as aulas. Entretanto, não demorou muito para o surto se espalhar para outras comunidades e escolas. Os sintomas das vítimas incluíam risos histéricos e desmaios, muita dificuldade de respirar, e alguns até relatavam ter uma sensação de perda de controle de suas ações. Geralmente, apenas alunas entre 12 e 18 anos eram afetadas, porém, em alguns casos, alguns professores e adultos também foram contagiados. Os sintomas persistiam por aproximadamente 16 dias, e o surto durou meses até cessar. Isso causou o fechamento de diversas escolas e negócios e atraiu a atenção nacional e internacional graças à sua estranheza. Estudos dizem que a explicação mais provável para esse episódio esteja ligada diretamente com o estresse extremo causado por diversos fatores sociais e políticos da época. Gradualmente, o surto foi cessando, mas até hoje, esse caso é um mistério para aqueles que estudam sobre o assunto. O caso do chupa-chupa. Esse fenômeno ocorreu aqui no nosso país, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Pessoas do Nordeste do Pará começaram a relatar ataques de luzes misteriosas no céu, o que lhes causavam paralisia, tontura e palidez. Esses relatos não foram levados a sério inicialmente. Porém, com o passar do tempo, mais e mais pessoas começavam a relatar acontecimentos estranhos. Autoridades foram acionadas e até mesmo forças militares se envolveram no caso e relataram eventos estranhos. A situação estava tão descontrolada que pessoas começaram a ficar com medo de sair de suas casas ou de vagarem sozinhas por lugares muito afastados. O tempo passava e mais pessoas relatavam naves estranhas sobrevoando os céus e vítimas que teriam tido seu sangue sugado por luzes. As autoridades da época investigaram o caso por um longo período, mas nunca encontraram de fato uma evidência sólida que comprovava os depoimentos da população na época. Esse caso é bastante complexo e vale um futuro vídeo sobre o tema, caso tenha bastante pedido nos comentários. Hoje em dia, o caso é considerado mais um episódio de histeria coletiva, que ganhou força graças às crenças locais e do pânico da população. A Guerra dos Mundos. Aproveitando o tópico anterior sobre OVNIs e extraterrestres, temos o caso da Guerra dos Mundos. Esse caso ocorreu nos Estados Unidos, em 1938, em decorrência de uma adaptação para a rádio do romance A Guerra dos Mundos, de George Wells. A transmissão, que usava uma narração de notícias falsas para contar a história de uma invasão alienígena, causou pânico em diversas partes dos Estados Unidos. Apesar de ter sido informado no início da transmissão que era apenas uma narração de uma obra fictícia, pessoas que sintonizaram na rádio no meio do programa perderam essa introdução e pensaram que se tratava de fato de uma invasão alienígena. Rapidamente, pânico foi espalhado por todo o país. As linhas telefônicas foram sobrecarregadas de tantas ligações para as autoridades e evacuações em massa foram presenciadas causadas pelo pânico. Após a transmissão, diversas críticas foram destinadas para a rádio por ter transmitido pânico desnecessário na população, e o programa teve que pedir desculpas publicamente pelo ocorrido.
Esse incidente nos faz lembrar o poder da mídia de massa e como a sensação de realismo na narração pode levar a reações extremas do público. A epidemia de dança. A epidemia de dança é um evento histórico que ocorreu em diversos períodos da Idade Média. Entretanto, seu caso mais famoso é o de 1518, em Estrasburgo, na França. Uma mulher conhecida como Frau Trofea começou a dançar freneticamente na praça da cidade. Sua dança parecia mais um transe psicológico, e em pouco tempo, mais pessoas pareciam se contagiar com a dança e se juntavam à mulher. Relatos dizem que cerca de 400 até 1000 pessoas possam ter sido contagiadas pela dança. Algumas delas chegaram a morrer em decorrência de exaustão e ferimentos nos pés. Frau Trofea foi uma dessas pessoas, por sinal. Um vídeo sobre o assunto já foi feito aqui no canal. Nele abordamos o assunto com mais detalhes. Recomendo que assista, caso queira entender melhor esse estranho episódio da história. De qualquer forma, a epidemia de dança desapareceu da mesma forma que surgiu, de repente e sem explicação aparente. Hoje em dia, sabemos que se tratava de uma histeria coletiva, porém seus motivos ainda são debatidos. A caça às bruxas. Esse foi um período sombrio na nossa história. A caça às bruxas ocorreu entre os séculos XVI e XVIII e teve palco principalmente na Europa e na América. Durante esse período, pessoas, sendo elas principalmente mulheres, eram acusadas e julgadas injustamente, além de frequentemente serem perseguidas e executadas sem ao menos ter um julgamento justo. Incontáveis mulheres foram injustiçadas e perseguidas por essa prática macabra. Muitas pessoas em posição de poder se aproveitavam disso para sentenciar quem quisesse sem se preocupar com justificativas, porém grande parte da população realmente acreditava que bruxas eram reais. Isso levou a uma enorme histeria de desconfiança, onde era normal presenciar cenas de pessoas próximas se acusando de bruxaria, ou associação a demônios e satanismo, por puro medo e pânico. Alguns episódios dessa época sombria ganharam destaque, sendo o julgamento das bruxas de Salem o mais famoso caso de caça às bruxas. Ele ocorreu em Salem, Massachusetts, e resultou em uma série de julgamentos e execuções de pessoas acusadas de bruxaria. A histeria das bruxas de Salem é frequentemente vista como um exemplo de paranoia coletiva e injustiça. Muitas das acusações eram baseadas em testemunhos duvidosos e superstições da época. Os julgamentos das bruxas de Salem tiveram um impacto duradouro na cultura americana e são frequentemente estudados como um caso histórico de injustiça e preconceito. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Considere se inscrever e deixar um like. Comente temas de vídeos que gostaria de ver aqui no canal. Isso é tudo. Até a próxima!